Metro Quadrado, seu podcast do mercado imobiliário. Estamos com um podcast que fala um pouco mais do mercado, de condomínios e as novidades, quem são as pessoas que estão hoje acontecendo. E hoje temos aqui um convidado que é da Laguna, construtora e incorporadora, uma das empresas mais importantes do mercado, trabalha muito no mercado do luxo, dentre outros tipos de incorporação e construção também, que é o André Marim, diretor-geral da Laguna. Seja muito bem-vindo, André. Como é que está você? Tudo ótimo, Ricardo. Obrigado aí pelo convite. Super prazer estar com você para bater esse papo aqui. Temos muitos assuntos, você que está Muitos. ouvindo aqui é super bem-vindo, bem-vinda também, porque o assunto aqui é extenso, porque a Laguna, ela inovou, né, no seu início, porque já estou há muitos anos, 40 anos no mercado, e vi várias ondas. E das ondas que nós tínhamos antes dos anos 90, muitas incorporadoras não continuaram. E quando vocês entraram no mercado, já entraram com uma posição diferente. Entraram com muito capital, capital de outros negócios, entraram pegando bons terrenos e com um padrão de construção muito bom. Conta um pouquinho da história da Laguna pra gente. Tá bacana, Ricardo. A Laguna, né, completa 30 anos no ano que vem, né, 2026. Então, é uma empresa bem tradicional de Curitiba, né, uma empresa familiar e sempre teve o propósito de fazer algo diferente, né? Hoje a gente revelou esse propósito, que é tornar as cidades mais belas e melhores para se viver. Mas isso vem desde a sua fundação, né? Então, desde o terreno com a melhor localização, melhor insolação, melhor acesso, provido de serviços. Então, sempre foi algo para fazer algo novo, diferente para os moradores aqui de Curitiba. Então, esse foi, acho que, o início da empresa que continua até hoje. Então, cada projeto para nós é um projeto novo e uma oportunidade de fazer algo cada vez melhor. É um desafio enorme para nós, como empresa, mas é também o que motiva o time e a gente a continuar trabalhando cada vez mais, né? E o senhor Faisal Raad, que é um dos fundadores, junto Sim. com o filho, que é o Gabriel. Eu acompanhei o Gabriel no mesmo prédio, trabalhava no mesmo prédio. Eu era, na época, o diretor da Roça aqui no Paraná. E estava no mesmo prédio, tentou até fazer negócios juntos com ele na época. Como que foi, como que é trabalhar com a família Raad, né? Que tem ali a irmã, tem o Gabriel que toca e tem o pai. E você como executivo que entrou lá Sim. já há mais de 10 anos, como que é esse dia a dia do trabalho? Eu estou na Laguna há quase 11 anos, né? Então, para mim, né, já é a empresa que eu mais trabalhei na minha carreira. E para mim é um prazer trabalhar com a família, né? O Faisal, né, e a dona Bernadette que fundaram ali a Laguna junto com depois os filhos, né? Que vem os 3 filhos deles. E para mim, né, sempre trabalhei com o Gabriel, né? Quando eu vim, né, direto, o Gabriel era o presidente da empresa. E para mim é muito bacana, porque os valores são muito próximos dos meus, isso é bacana, de fazer algo diferente, sempre inovando, fazendo produtos que tragam de fato valor, né? Não é algo que a gente fica só querendo vender, usa o marketing, mas traga valor para quem vai morar. Então, essa visão de longo prazo também da família, de ter uma solidez grande dos valores é muito próximo do que eu acredito e já estou com eles aí, vai fazer 11 anos e a gente se dá super bem, já é uma relação muito bacana e muito próxima, né? Vamos falar um pouco desses temas que você tocou agora, que é a inovação, a escolha dos terrenos e os valores. Então vamos pelo menos pelos terrenos, que é o começo de tudo, né? Vocês compram os terrenos, vocês permutam, como é que vocês escolhem, em que região da cidade vocês estão, como é que funciona essa escolha? Tá, a gente faz os dois, né, das negociações, ou permuta ou compra, né? A gente gosta de fazer bastante parceria e permuta e também a gente acredita que é um grande diferencial nosso, né? Como a gente entrega um produto de alto valor agregado, né, para aquele parceiro que está fazendo o negócio do terreno com a gente, também é muito bom. A gente vai entregar um produto de alto valor agregado, com liquidez e é um patrimônio único para aquele vendedor na permuta, né? Então, para nós, a gente faz os dois modelos, mas a gente acredita que a permuta tem um diferencial grande porque o vendedor vai receber um ativo super relevante. Como a gente escolhe? A gente olha para os melhores bairros da cidade, né? Então, né, para os bairros mais centrais, ali Batel, Cabral, Ecoville, Champanhar, adjacências ali. E a gente entende muito a vocação do lugar, né? A gente estuda, a gente nunca vai fazer um projeto igual ao outro. Então, a gente vai entender qual é a vocação daquele terreno, né? E aí que o estudo de arquitetura e do nosso time interno é super importante. Não dá para fazer o mesmo projeto em terrenos diferentes na nossa visão, né? Tem empresas que fazem isso, é uma estratégia que a gente respeita, mas o nosso é olhar qual que é a vocação daquele terreno. Então, a gente olha um projeto como o CA, por exemplo, que eu acho que é um grande marco na cidade, né? Um terreno de 10 mil metros, e a gente fez um projeto escalonado onde que era quase imaginável fazer aquilo. Só que depois de pronto até parece um pouco Esse é no óbvio. Barigui ali, com a vista linda do Barigui ali, Isso, é com aquele vista terreno ali. enorme que tem ali. Tem um terreno de 10 mil metros, que é próximo ali do Parque Barigui. Então,
esse é um exemplo, né, de uns projetos, mas outros, né, desde a nossa Almar ali história. na Vista do Vista Graciosa. Graciosa, o My Terraces e o My Home vista para o Parque Barigui também. O Zarri, que a gente lançou ali na Presidente Toné, ele tem uma geometria diferente que busca muita insolação. E isso, né, pela arquitetura, a gente já consegue dar um conforto maior aos clientes. Então, a gente vai se inspirando muito naquele terreno, naquela localização. Então, isso a gente respeita muito. A gente não vai fazer um projeto parecido ou igual num terreno que é diferente, porque as vocações são diferentes. A gente vai pela escolha do que aquele terreno pode proporcionar para um produto que, né, agregue valor. Vamos continuar nessa ordem, né? Daí vai construir. E vocês constroem também, a construtora e incorporadora. A incorporadora é aquela que escolhe o terreno, faz o projeto, lança, vende e depois entrega e dá garantia. E a construção é um outro negócio. Vocês estão construindo 100%, constroem Sim. uma parte, como é que Não, funciona? a gente tem uma equipe, a nossa equipe de engenharia é mais de 50% das pessoas da empresa. Então, onde está a nossa maior, né, quantidade de colaboradores está dentro da engenharia que faz a construção também, né? Então, toda a parte dos engenheiros, gestão, mestre, encarregados, tem mão de obra própria. Então, a gente dá muito valor a isso, né, na nossa construção, porque a gente consegue também controlar mais um pouco, né, a qualidade, entregar que produto que é melhor. Então, a gente, desde o processo de desenvolvimento de produto, a gente já tem embarcado a engenharia junto, para entender qual que é as melhores soluções técnicas também para aquele projeto. Porque, às vezes, você começa a desenvolver um produto, né, com arquitetura. Se você não tiver uma engenharia embarcada junto, pode ser que você não escolha as melhores soluções para aquilo e demore mais tempo. Então, a gente tem a engenharia embarcada desde o início e isso ajuda muito depois a construção, porque lá o nosso time de engenharia, quando a gente está comprando o terreno, ele está discutindo aquilo. Já está na hora do orçamento, vendo qual é o que, para Então, onde que vai o e lado ali. quais são os desafios? Né? Tá. Essa aqui tem uma questão desafiadora de uma contenção, de uma fundação, esse é outra estrutura, como que a gente vai fazer? E às vezes a estrutura influencia muito, por exemplo, no subsolo e nas vagas, né? De quando você vai pôr pilar, se vai ter viga de transição ou não. Então a gente embarca isso desde do início e depois, na hora da gente construir, é a equipe que estava olhando o projeto desde o início. Né? Então Sim. tem uma questão também de controle de qualidade, mas de produtividade também. Facilita. E daí a parte da arquitetura, que é outro diferencial de vocês. Vocês pegam os locais, pegam de fora, qual que é o critério para escolher o projeto, como é que funciona isso? A gente tem alguns parceiros, a gente trabalha com arquiteto local, trabalha com arquiteto de fora, depende um pouco também da vocação do terreno, né? Então, a gente tem alguns parceiros. Tem parceiro local, tem parceiro de São Paulo, tem parceiro que até trabalha internacionalmente. Então, a gente vai escolhendo de acordo também com quantidade que a gente tem de projeto com às vezes, vamos escolher Para variar um pouco. para variar e também, às vezes, otimiza, né? Porque a quantidade de projetos para a mesma equipe acaba... Sim. Então, a gente gosta de trabalhar com vários tipos de arquiteto também, mas para nós é super, super relevante, super relevante. E teve uma vez que fizeram uma viagem, que a empresa inteira foi para Dubai, lá no começo do Dubai, né, uns anos atrás. E como é que foi essa viagem? Usam fazer essas viagens? A inovação vem um pouco dessas inspirações? Como é que funciona isso? A gente tem esse rotina assim de olhar um pouco para fora também, né? De entender o que está acontecendo não só aqui no Brasil, né? Mas a gente olha também fora do Brasil, vamos a São Paulo, Porto Alegre, outras regiões, né? Visitar as empresas para entender um pouco e pegar algumas inspirações e a gente quase todo ano, né? A gente fazia até antes da pandemia ali, fazia uma viagem para fora focado em mercado imobiliário. Então a gente foi para Nova York antes de lançar o Rock, lá assim, a gente se inspirou muito naqueles prédios da Highline, que era mais urbano, o conceito mais integrado à cidade, né? Então a gente se inspirou bastante. Beirute também, que tem o My Terraces, que foi inspirado num projeto de Beirute também. E também fomos para Dubai, e aí olhamos, né, o que estava acontecendo lá. Dubai, Claro que você tem que tropicalizar, né? Sim. Porque o que acontece lá é diferente do que acontece aqui, mas a gente pegou algumas inspirações, né? São prédios mais altos, pé direito alto, esquadrias de vidro ao teto, e muito esse desenvolvimento de algumas regiões também, né? Não só de um prédio específico, mas como que você pode influenciar o desenvolvimento de algumas regiões. Então, a gente sempre busca, né? Esse dia estava o Faisal, o Gabriel junto, a gente foi super bacana. E também tem a parte da sustentabilidade. Tinha o Demitox, né, aquele bate-papo. Vocês abriram a porta para nós, lá com a CEO
da LIDE Global, né? Que é acho uma colombiana que estava em Londres. Sim. E vocês têm um empreendimento, que é uma galeria aqui em Curitiba, que foi o primeiro prédio do mundo, zero tudo, né? Conte um pouquinho dessa parte da Tá. sustentabilidade dessa galeria, que é um marco tanto aqui para vocês, para Curitiba e para o mundo inteiro. Também é um propósito que vem lá da família desde quando da fundação da empresa, né? De olhar para isso, né? Como que a gente pode impactar menos ou impactar positivamente o meio ambiente e as pessoas, né? Eu acho que era o conceito. Então, e aí, de lá para cá, a gente foi evoluindo bastante nas questões técnicas de como a gente trazer isso para os nossos empreendimentos. Então, a gente é muito focado nisso, né? Desde a sustentabilidade, que é olhar um pouco para o meio ambiente, qual que é a distância que um fornecedor vai ter que percorrer para entregar o material para a gente, porque isso queima combustível. Então, tem até isso, né, envolvido. E também a qualidade, né? A gente é muito preocupado como que vai ser a experiência do nosso cliente nos nossos empreendimentos, né? E tem uma preocupação. A gente vende imóvel na planta, é complexo o cliente entender aquilo que ele vai receber, porque ele está comprando imagens, né? Ele não experimenta. É um dos poucos mercados que não tem uma experimentação. Você vai comprar um carro, você faz test drive, vai comprar uma roupa, você veste, né? E o mercado imobiliário não. Você pode fazer uma experiência, né? Mas não é aquele produto, né? Então como que a gente consegue entender isso? É fazendo engenharia no final. É tentar quase prever o futuro, né? Eu brinco, porque se você, como eu vou entender a experiência do cliente usando a engenharia para prever como que ele vai estar lá confortavelmente, questão de ruído, questão de gasto de energia, então você faz o painel fotovoltaico. Então a gente é muito preocupado com a experiência do cliente e com a sustentabilidade nos nossos projetos. E a gente usa isso em todos os projetos nossos, né? Desde projetos que têm certificação e outros projetos que não têm certificação. Por exemplo, o ELS, que é um produto que a gente utilizou muito da simulação energética para entender que é um face norte, vista para o parque, poderia ficar, esquadria do piso ao teto, poderia ficar muito calor numa unidade. A gente falou, pô, como vai ser a experiência do cliente? Aí a gente começou a usar simulações energéticas para dimensionar esquadrias e vidros, para gerar mais conforto para o cliente, ele usar menos ar-condicionado, menos piso aquecido e também tá algo confortável. Isso é muito próximo das certificações. A LEED olha muito para isso, eficiência energética, conforto, eles olham muito para isso. E aí a gente foi olhando para as certificações e foi certificando alguns prédios. O LUM foi o primeiro prédio pré-certificado LEED Gold do Brasil, então residencial. Tinha muito em comercial, né? Certo. Porque os prédios comerciais, principalmente as empresas internacionais, vêm para o Brasil e se tem a certificação LEED, eles falam, isso aqui tem mais eficiência energética, eu vou ter uma eficiência operacional, então eu vou alugar. O residencial não era, a gente fez no residencial. E aí, né, recentemente, vai fazer 3 anos agora, a gente decidiu fazer um espaço que é a Galeria Laguna, que é para ficar nossa área comercial, receber nossos parceiros, nossos clientes. E a gente colocou, vamos colocar os conceitos que a gente tem nos nossos empreendimentos na galeria. Não faz sentido a gente não ter tudo que a gente entrega na galeria. Então, se tornou uma experiência. Ao invés de você visitar um prédio da Laguna, você pode visitar a galeria, que tem vários atributos dos nossos empreendimentos. E lá, a gente conseguiu fazer uma certificação, que é o primeiro, é o prédio com a maior pontuação LEED do mundo, que é algo assim, para quem entende certificação, super complexo de fazer. Tipo, o World Trade Center tem certificação, tem mais de 140 países essa certificação. A gente trouxe para Curitiba o prédio que tem a maior pontuação do mundo, é o primeiro acima de 100 pontos. Né? Impressionante Então, isso. Uhum. é um motivo muito de orgulho para nós, né? Porque é uma certificação que, de fato, traz qualidade mesmo, aprovada. Assim, né? Então, a gente consegue entender. E lá a gente fez zero energia, então toda a água, toda a energia que é utilizada na galeria é gerada por painel fotovoltaico, né? Mas para você ser zero energia, você tem que começar com um bom projeto eficiente. Não adianta você fazer um projeto que consome muita energia. E aí você vai ter que fazer muito painel. Então, a grande questão para ser zero energia é ser eficiente. Então, a gente fez um projeto eficiente. Você olha lá, as esquadrias, elas vão favorecer o conforto ao utilizar menos ar-condicionado. A iluminação natural, ela é relevante, você vai usar menos luz. Então, tem que ter um projeto eficiente. Aí, zero carbono também, zero resíduo, só de 3 a 5% do resíduo gerado na galeria, ele vai destinado a aterro, o resto é compostagem ou reciclável, então isso gera pouquíssimo. A gente tem um ritual enorme de controle disso, é super bacana.
e zero água também. Então, toda a água que é utilizada na galeria é captada por água de chuva. Se você for lá e quer tomar um café, você vai tomar um café da água de chuva. Então, super bacana. Convido a todos a visitar, até um parênteses aqui. A gente recebeu até esses dias uma escola de crianças lá, crianças de 4, 5 anos. E a gente fez uma visita para mostrar essa sustentabilidade. Foi super bacana, assim. Foi algo quase um ponto turístico assim da cidade. As crianças perguntaram, entenderam como que é a energia, tá? Então a gente é super contente com esse espaço. Somos muito orgulhosos por terem feito esse empreendimento, um marco, né, para Curitiba e na construtora também. E agora vou dar dois assuntos aqui para sair um pouco da sustentabilidade. Sempre foi um pouco, era vista assim, para quem constrói, é mais caro para construir e o cliente não vê isso, né? E não paga por isso também. Então, essa era a visão antiga. Eu queria ver a tua visão hoje disso. E já emendando com performance do empreendimento, né? Porque uma coisa é ser sustentável, outra coisa é você não escutar o barulho do toque-toque em cima, ou o vizinho, ou sentir o cheiro do cigarro do vizinho. Essa parte, como é que está ligando essa parte da sustentabilidade? Está conseguindo cobrar isso? Ou é mais para poder vender? E como que está o performance do empreendimento depois de pronto? Legal, super importante esse tema, né? A gente entende que a sustentabilidade é um propósito, mas ela tem que também ser economicamente viável, né? Então, isso também é importante. E a sustentabilidade, ela traz benefícios. Como eu falei, zero energia, né? É sustentável e, ao mesmo tempo, econômico. Então, nos nossos empreendimentos, a gente coloca painel fotovoltaico em todos os nossos empreendimentos. Claro que não dá para gerar energia para todos os apartamentos, porque você precisaria de uma área muito grande, mas para a área comum a gente gera. Por exemplo, no Almar, a gente gera energia para os carros elétricos. Então, se você tem um carro elétrico, você não vai pagar nada por isso. Então, ela tem que caminhar um pouco junto, né? A sustentabilidade com a questão econômica. E a gente tem visto que, se você fizer um bom produto, né? Se você entregar um bom produto, e aí eu vou linkar com a performance, ele é muito perto da sustentabilidade, né? Se você entregar um bom produto que gasta menos energia, né? Que você tem mais conforto, ele é um bom produto e ele está perto da sustentabilidade. Então, a gente tem focado muito nisso também. Não é só a certificação em si. A certificação em si, para nós, é uma consequência de fazer um bom produto para o cliente. É o selo que vai mostrar para os outros que se fizeram, mas se querem ver a parte bem, o prédio bem feito. Mas a gente pode fazer um produto daqui a pouco sem certificação, mas vai ser um bom produto para os clientes. Esse é o nosso foco, né? Ah. E você comentou. E aí a gente tem uma certificação que a gente aprendeu muito com ela também, e a gente adota já em vários empreendimentos, que é a certificação WELL, que é voltado para bem-estar e saúde, né? É você criar no seu... A gente fica 90% do nosso tempo em ambiente fechado, né? Igual a gente está agora, a gente vai para nossa casa, fica no escritório. Esse ambiente, ele influencia a nossa saúde. A gente não tá vendo a qualidade do ar aqui agora, mas ela está influenciando. Se ela tiver uma qualidade baixa, a gente não... Sim, a luz, o ar, a luz, né? A econometria. Então, tem uma questão técnica importante nisso, que você pode oferecer performance para o morador. Então, o morador, estando num lugar, por exemplo, que tem uma qualidade do ar melhor, ele vai dormir melhor. E ele dormindo melhor, ele produz melhor. A gente sabe muito bem, quando a criança dorme pouco, o que acontece no outro dia? Acorda... Tem vários estudos sobre isso, do trabalho, do estudo. E realmente a isso dá um gente impacto. é igual. A gente tem, por exemplo, tem algumas tintas no mercado que emitem compostos voláteis orgânicos. E a gente não percebe. Só que você está inalando, isso está fazendo mal à sua saúde. Aí você falou questão acústica. A gente é super rigoroso com a acústica mesmo. Então, a gente tem lá uma tubulação mineralizada no esgoto para as pessoas, porque tem maior atenuação acústica. Então, isso tudo... Aí você pergunta, o cliente paga mais por isso? Eu acredito que sim, né? Agora, como a gente comunica isso, que eu acho que ainda é um desafio. Mas todo mundo paga por um melhor produto. Eu tenho... Ricardo, você vai comprar um produto X, você vai pagar tanto, e o outro produto que é 5 vezes melhor, você vai pagar o dobro do preço. Pô, estou ganhando 5 vezes... As pessoas estão... o cliente vai pagar por isso. Agora, o que acontece é que a sustentabilidade, essas certificações, você tem que estar num processo construtivo muito próximo dessas qualidades que eu falei. Nível de esquadria, acústico, tudo isso. Aí ela não agrega tanto valor no custo de obra, porque você já está muito próximo. Foi o que aconteceu com a gente. A gente, quando foi certificar alguns projetos, a gente estava muito próximo da certificação, porque a gente está fazendo um bom produto. Então, esse é o nosso foco, fazer um bom produto para o nosso cliente morar e ter uma experiência positiva.
Excelente, muito bem explicado. É talvez um dos pontos mais importantes da nossa conversa, mas tem alguns pontos ainda. Queria entrar, dar uma pincelada nesses assuntos aqui. A parte de marca, a Laguna já tem um diferencial, né? Igual tem a Gillette, que você tem a qualidade, a Laguna, para mim, já é tradução de performance, de alta performance, né? Exemplos que você acabou de falar. Mas como que a parte, o juros está muito alto hoje, foi muito baixo, anos atrás era 2%, hoje está em 15%. Qual é o impacto disso na venda? Os juros ele impacta a economia de forma geral, né? Então, as pessoas você vê que, né, quando a inflação está subindo, tem que aumentar os juros para segurar um pouco a economia. Então, segura de forma geral. No nosso segmento, né, vou falar do mercado imobiliário, atrapalha bastante para quem quer o financiamento, né? Então, atrapalha bastante sim. Ele vai ter mais restrição para o financiamento e também tem que aprovar um crédito, tem que ter uma renda maior, né? Às vezes Sim. você financiava Você 500 você mil, compra menos. Com a exatamente. mesma renda que você tem, você compra menor, né? Você financiava 500 mil com a sua renda num juros mais baixo, agora com a sua renda pode ser que você financie 400, né? Então, ele atrapalha isso. E atrapalha um pouco também, né, as pessoas que têm, às vezes, um patrimônio já aplicado, né, de fazer esse movimento para fazer a compra. Então, a gente entende que atrapalha a economia de forma geral, mas a gente também vê que tem desafios. Vamos fazer um produto cada vez melhor para as pessoas quererem comprar, né? Esse é o nosso ponto. Não podemos ficar lá preso nos juros. Os juros atrapalha. Vamos olhar mais o que a gente pode fazer com isso, né? E nos produtos tem um que eu acho maravilhoso, que é esse produto para pessoas mais sêniores, né? Vocês fizeram um ali perto do Juvevê, no Cabral, e agora estão fazendo outro aqui no Batel. Como que foi entender esse cliente, fazer esse produto, a venda disso, deu certo? Como é que está indo isso? A gente está super contente, né? Que o Bills ali, que fica no Alto da Glória, Juvevê ali, a gente lançou ele em 2021, né? Entregamos o ano que vem, foi super bem de venda. E é para o público 60 a mais, né? Então a gente está fazendo um projeto residencial de alto padrão da Laguna com serviço para esse público. Então a gente estudou bastante, assim, uma longa história. A gente visitou outros países, Estados Unidos a gente foi, que na Flórida principalmente, que tem, né, essa cultura já, né, sim. de senior living. Eu fui num projeto que era o The Village, 150 mil pessoas morando num bairro, Na né? cidade, né? 55 mais, assim, super bacana, 3 campos de golfe. Então, a gente se inspirou muito, assim, lá fora, entendeu também a demanda aqui, né? A gente sabe que a demografia vai mudar muito, né? Vai ter pessoas acima de 60 anos e as pessoas são saudáveis, então a gente entende que tem um caminho bacana, a gente entrega o ano que vem esse, e agora no mês que vem, né, a gente deve lançar mais um, que é ali no Barigui, Bills Barigui. Então, Essa é a prova que deu certo. deu Vai certo. fazer mais um, Exatamente. né? Então, E tem mais assuntos aqui. Você é o diretor da ADEME já há muito tempo, né? A ADEME é uma entidade que cuida das incorporadoras, fornecedores, e tem uma mudança de plano diretor agora aí no plano aqui em Curitiba, que muda o modelo. Como é que você está vendo esse trabalho da ADEME e esse plano diretor que está chegando? eu vejo a Demi como um grupo ali super forte, né, do mercado imobiliário, né, dos incorporadores, fornecedores, parceiros, né, imobiliárias, né. Então, acho que tem um grupo que é super relevante, cada vez mais, né, tem que fazer essa relevância também, influenciar algumas coisas de desenvolvimento da cidade, né. Então, eu vejo a Demi como um grupo que pode fazer isso, né, através de outros grupos também. A questão do plano diretor, né, algo que a gente vai revisitar 10 em 10 anos, né, a gente tem que fazer. E eu vejo um caminho muito importante de abertura de conversa do poder público com o privado. Então, a ADEME tem as discussões na prefeitura, consegue fazer um diálogo bastante, e eu vejo que esse é o caminho para a cidade se desenvolver, né? Ter um diálogo direto entre o público e o privado, que favoreça também o desenvolvimento da cidade, né? Não só das empresas em si, mas da cidade como um todo, né? Então, a gente tem visto uma boa abertura para as conversas. E você sendo de fora de Curitiba, né? Vê Curitiba com outros É. olhos também. E agora eu queria entrar num tema do síndico. Estou lançando o livro Síndico de Sucesso. Você, para fazer o empreendimento, a empresa de vocês, demora lá, escolher o terreno, comprar, construir, incorporar 5 anos ali, né? No mínimo, Sim. praticamente, e depois entrega isso para um síndico para cuidar do prédio depois de pronto. Qual é a visão do síndico que você tem? Como é que funciona isso para o incorporador? Bacana essa pergunta. Até, né, parabenizo aí pelo livro, né, que acho que vai ajudar também, né, muitos profissionais, muitas empresas a fazer uma gestão cada vez melhor do condomínio. Para nós é uma figura super importante, né, o síndico, porque é exatamente o que você falou, a gente planeja lá 5, 6 anos
E tem essa fase, principalmente da transição, né, que é quando entrega o empreendimento para os moradores, né, administradora, tem o síndico, a fase de mudança, as pessoas estão se acostumando a um lugar novo, e eu vejo que o síndico tem uma importância relevante nisso. E vejo hoje algo importante que a gente não pode, né, que os síndicos não podem deixar de lado, é ter esse relacionamento estreito com os moradores, porque no final você tem que fazer aquilo que os moradores, né, acham que é melhor para o empreendimento. É um patrimônio, né? Geralmente é o maior patrimônio das pessoas, é o apartamento, a casa, né? Então, essa figura é super importante, além da parte técnica, né, que é muito relevante, né? Cuidar das manutenções preventivas, das garantias, porque a gente entrega, né, um empreendimento com muita tecnologia, né? Então, as tecnologias precisam ser operadas e entendidas por aquele que vai fazer. Então, veja uma figura importante e relevante nesse processo. Então, André, estamos quase fechando aqui. Queria passar a bola para você fechar, dar uma conclusão, deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes de valor assim que a Laguna tem, ou que você tem, para que eles possam pegar um pouco mais desses princípios que levaram a tanto sucesso dessa empresa. A gente, olhando para o mercado imobiliário, tem uma responsabilidade enorme, né, como empresa, né, de até a paisagem urbana, né, do entorno. Então, o que eu gostaria de deixar é que tudo que a gente for fazer assim, né, na vida, um projeto novo ou uma ação, a gente olhar mais de forma holística, né, para as coisas, né? Olhar mais para a comunidade, olhar mais para o entorno, para as pessoas, para os propósitos, né? Porque é isso que motiva, né? No final, a gente levanta todo dia da cama para fazer algo diferente, tem que ter uma motivação, tem que ter um propósito, né? Então, a gente tem que construir isso. A gente constrói também com pessoas, a gente não constrói nada sozinho, né? Então eu vejo o time da Laguna, é algo que eu tenho super orgulho, assim, porque é muito bacana construir junto com o time e olhar as pessoas engajadas. Então a gente tem que pensar nos negócios e pensar de uma forma mais ampla. A gente não pode pensar, eu olho o empreendimento imobiliário, eu vejo muito mais coisa além do empreendimento imobiliário, né? Eu vejo quem vai fazer, os permutantes do terreno, os nossos parceiros imobiliários, como as pessoas podem tirar um proveito daquilo e no final sair melhor do desenvolvimento, né? Então eu vejo que essa forma ampla de olhar para as coisas é o que a gente tem, porque a gente vai impactar a vida de muita gente que está ao nosso redor, né? Muito bem colocado, porque você é uma pessoa de time, você é uma pessoa que tem uma visão realmente holística, como você disse, veio de fora, viu, participou. Não é fácil entrar em Curitiba, ser muito bem recebido. Sim. Você tem um ótimo relacionamento aqui dentro da família. Não é fácil você estar numa empresa, né, que é familiar, entrar e conseguir estar lá há 11 anos fazendo tantos empreendimentos maravilhosos. Cresceu demais a empresa, né? E de passos sólidos, né? E vem crescendo bastante. E esse marco importante da sustentabilidade, né, um marco mundial, mostra assim, e vocês não se gabam disso como uma arrogância, você coloca isso como um ativo até para agregar para a própria cidade, né? Sem dúvida. Assim como você ajuda bastante na DEME também. Então, parabéns a você, ao Obrigado. Gabriel, a toda a família, ao senhor Faisal, uma grande história, né? Estão convidados aqui, todos eles a virem participar do nosso Metro Quadrado. E a você, ouvinte, deixar aqui o convite para ouvir também os outros 4 episódios, que esteve aqui o CEO da Equilíbrio, da Suel, da Piemonte e da GT Building. E agora estamos aqui com a Laguna. E também que participe, ouça a nossa coluna Metro Quadrado. Aliás, o nosso Metro Quadrado podcast, ele está no Spotify e no YouTube da CBN em Curitiba. Entre lá, você vai poder ouvir e ver também. Estamos com as imagens aqui no estúdio maravilhoso, junto com a Joyce, que está operando aqui, com a sua voz maravilhosa e suas colocações, que podemos escutar na rádio, né? E na rádio tem a coluna Metro Quadrado, que é nas terças-feiras, às 16 horas. Então, deixamos um grande abraço a você, nosso ouvinte, mande as suas sugestões aqui para a rádio, de outras entrevistas, outros entrevistados que podemos trazer, sugestões também para que a gente possa trazer outros assuntos, e lembrando sempre que tudo passa, mas os imóveis ficam. Um forte abraço, Ricardo Reis, para a CBN. CBN, a rádio que toca notícia.